Sejam bem-vindos ao canal Dúbita, onde você não fica com dúvidas. Não se esqueçam de curtir nossa página no Facebook, acompanhar nosso canal no YouTube, visitar nosso website e dúvidas para ilustrandas@gmail.com. Essa é a videoaula, essa é a segunda aula do nosso curso de pré-cálculo, cujo tema é funções, né? O tema do curso de pré-cálculo aqui é de funções. E a aula de hoje fala das funções polinomiais do segundo grau. Lembrando que na primeira aula nós vimos as funções polinomiais do primeiro grau e constante, cujos gráficos são retas, né? A função do primeiro grau, o gráfico é uma reta inclinada. Na função constante, o gráfico é uma reta paralela ao eixo das abscissas. Aqui, nas funções do segundo grau, nós teremos situações bem diferentes. A função é definida dessa forma: é uma função cujo domínio é os reais, o contradomínio também é os reais, e ela é definida como ax² mais bx mais c, onde a, b e c são coeficientes, para o nosso caso aqui, reais, e a tem que ser diferente de zero, claro, porque se a for zero, nós teríamos aqui uma função do primeiro grau. Então, para caracterizar uma função do segundo grau, o a tem que ser diferente de zero. Bom, vamos começar aqui para poder mostrar como se faz o gráfico através de um exemplo. Estamos definindo aqui a função f de x igual a x² menos 5x mais 6. E agora eu vou pedir para o Maple mostrar para a gente o valor da função em cada um desses valores de x que estão aqui. Para x valendo 0, x valendo meio e assim por diante. Para que a gente possa montar uma tabela e entender pelo menos o formato do gráfico. f de 0 vale 6. F de meio, 3,75. Bom, o que significa, né? F de 0 significa trocar o x por 0. Então, 0², 0, menos 5, 0, 0, mais 6, 6. F de meio significa trocar o x por meio. Então, meio ao quadrado, menos 5 vezes meio, mais 6, deu 3,75. E vamos calcular cada um dos outros valores com o x variando de 0,5 em 0,5, para que a gente possa observar o que está acontecendo com os valores de f. Até agora, os valores foram diminuindo à medida que os valores de x foram aumentando. 0, 0,5 e 1. 1,5. F de 1,5 deu 0,75. Continua diminuindo. 6, 3,75, 2, 0,75. O f de 2 deu 0. F de 2,5 menos 0,25. Reparem, até agora, os valores de f foram apenas diminuindo, à medida que os valores de x foram aumentando. Agora, quando eu calculo f de 3, ele volta de menos 0,25 para 0, ou seja, agora a função parece que começou a aumentar. F de 3,5, 0,75, da mesma forma que esse aqui. F com x valendo 4, 2, da mesma forma que esse aqui. F de 4,5, 3,75 e o F de 5, 6. Então, repare, nós temos uma região aqui dentro da qual os valores de f decrescem. E nós temos uma outra região dentro da qual os valores de f crescem. Na nossa primeira parte, decresceu de 6 até menos 0,25. Na segunda parte, os valores cresceram de menos 0,25 até 6. Então, nós temos uma região onde a função é decrescente e uma outra região onde a função é crescente. Vamos observar aqui cada um desses pontos, né? Aqui, ó, eu coloquei aqui todos os valores de x que nós usamos aqui em cima, e aqui os valores de f correspondente para cada um desses valores de x. Então, eu tenho duas listas aqui dentro desse comando plot. Uma lista é a lista dos valores de x. A outra lista é a lista dos valores de f de x. Então, quando eu peço para ele fazer o gráfico, né, com estilo ponto, para cada par ordenado
0, f de 0, tem um ponto. Para o 0,5, f de 0,5, tem aqui outro ponto. De modo que, para todos esses valores, eu tenho este conjunto de pontos. E esse conjunto de pontos aqui está mostrando a informação que a gente já tinha percebido. Uma região onde a função é decrescente e uma região onde a função é crescente. Na função de segundo grau sempre vai existir um intervalo onde ela é decrescente e um intervalo onde ela é crescente. Ou primeiro intervalo crescente e depois decrescente. A gente vai ver isso depois. Fazendo o gráfico agora propriamente dito da função, eu tenho aqui a parábola. O formato do gráfico de uma função de segundo grau, né, o lugar geométrico dos pontos x e f de x, quando f de x é uma função do segundo grau, é uma parábola. O lugar geométrico é uma parábola. Vamos ver aqui, se eu trouxer o gráfico da parábola para esse aqui, se ele vai coincidir com os pontos. Coincide certinho com os pontos que foram dados. E o contrário também. Eu posso trazer todos esses pontos para cá para ver que eles vão ficar exatamente acima do gráfico que a gente tinha. Então, o gráfico de uma função de segundo grau sempre será uma parábola. Nós vamos ver os outros detalhes mais para frente aqui, se a parábola tem concavidade para cima, para baixo e assim por diante. Mas a primeira coisa é como obter as raízes de uma função do segundo grau. Lembrando, raízes, por definição, para qualquer função, são os valores da variável independente, tais que a função se anula, tais que a função fica igual a zero. Então, se a gente quer calcular esses valores, a gente começa igualando a função a zero. E no caso da função de segundo grau, né, que se transformou aqui numa equação do segundo grau, esse problema se resolve com a boa e velha fórmula de Bhaskara. X igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a, onde b ao quadrado menos 4ac, em alguns lugares, é referenciado como delta. A gente vai ver também daqui a pouco o porquê qual a vantagem de chamar esse conteúdo aqui de delta, calcular ele primeiro para depois calcular o restante. Vamos ver um exemplo aqui, a função x ao quadrado menos 5x mais 6. Aplicando agora na fórmula de Bhaskara, nós temos a igual a 1, b igual a menos 5 e c igual a 6. Substituindo, menos b é menos 5, b ao quadrado menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Menos 5, 5. Menos 5 ao quadrado, 25. 4 vezes 1 vezes 6, 24. Tudo isso sobre 2. 5 mais ou menos 25 menos 4 é 1. Raiz de 1, 1. 5 mais ou menos 1 sobre 2 produz para a gente dois valores. 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. 5 menos 1, 4. 4 sobre 2, 2. Isso significa que as raízes desta função, ou seja, os pontos onde esta função cruza o eixo x, são os pontos de coordenada x igual a 2, y igual a 0 e x igual a 3, y igual a 0. Não sei se todo mundo reparou, é exatamente o caso dessa parábola aqui, ó, o 2 e o 3. É a mesma função que foi definida aqui em cima, x ao quadrado menos 5x mais 6. Para melhorar um pouco aqui a visualização, a gente pode colocar o intervalo de 1 até 4. Aqui não ficou muito amigável, a gente diminui um pouco o intervalo de observação. Está aqui, o 2 e o 3. Então, essa função cruza, o gráfico dessa função cruza o eixo x nos valores 2 e 3. Bom, vamos adiante, porque esse aqui é um exemplo, esse aqui foi um exemplo onde tanto A quanto B quanto C foram diferentes de zero. Por isso a gente usou a fórmula de Bhaskara. Quando nós temos funções do segundo grau incompletas, ou seja, ou B ou C ou ambos são diferentes de zero,
nós não precisamos recorrer à fórmula de Bhaskara. Nós temos formas mais simples de resolver. Por exemplo, f de x igual a ax ao quadrado mais c igual a zero. Está faltando aqui o termo do primeiro grau, né? O monômio do primeiro grau, bx. Nesse caso, se f de x é ax ao quadrado mais c e eu quero calcular a raiz igualando a zero, eu tenho aqui uma equação. De ax ao quadrado mais c igual a zero, eu posso escrever ax ao quadrado igual a menos c. Passando esse c para o outro lado, fica a ao quadrado igual a menos c. De onde eu posso extrair que x igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos c sobre a. Por quê? Porque primeiro eu passei o a para cá dividindo, ficou menos c sobre a. X ao quadrado igual a menos c sobre a. Na hora de tirar a raiz quadrada, x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos c sobre a. Vamos ver um exemplo. F de x é x ao quadrado menos 4. Como eu quero calcular a raiz, eu igualo a zero montando uma equação. X ao quadrado menos 4 é igual a zero. Significa que x ao quadrado é igual a 4. E aplicando a fórmula daqui de cima, x igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos o valor de c, que é menos 4, sobre a, que é 1, menos 4. Dá 4, raiz de 4, 2. Então, como estava aqui mais ou menos a raiz de 4, mais ou menos 2. Vamos visualizar graficamente. X ao quadrado menos 4 e o gráfico dela cruza o eixo x em 2 e menos 2. Funções do segundo grau desse tipo sempre terão o seu vértice, que é o ponto de mínimo ou de máximo, é o extremo da parábola, em cima do eixo y. Por quê? Porque as raízes sempre serão simétricas. As raízes sempre serão mais ou menos o mesmo número. Mais aquele número, menos aquele mesmo número. Como o vértice é sempre o ponto médio entre as duas raízes, nesse caso o ponto médio vai ter a coordenada de x igual a zero. Se a coordenada de x é igual a zero, esse vértice vai estar sempre em cima do eixo y. Um outro exemplo é a função do segundo grau, que não tem o termo independente, ax ao quadrado mais bx. Se eu quero calcular a raiz, eu igualo a zero, montando esta equação. Como tem x ao quadrado aqui e tem x aqui, eu coloco x em evidência, fica x multiplicado por ax mais b, igualado a zero. A única forma de uma multiplicação dar zero, né, de um produto ser zero, é ou o primeiro fator é zero, ou o segundo fator é zero. Para que ax mais b seja igual a zero, x tem que valer menos b sobre a. Um exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 2x. Para achar as raízes é igual a zero e monta uma equação. Isolo x, quer dizer, coloco o x em evidência, perdão, x multiplicado por x menos 2 igual a zero, tem duas respostas. Ou x vale zero, que é daqui, ou x menos 2 vale zero. Para x menos 2 valer zero, x vai ter que valer 2, que é só aplicar nessa fórmula aqui, menos b sobre a. Menos o b, que é menos 2, sobre a, que é 1, menos com menos mais 2. Se nós observarmos o gráfico, não podia ser diferente. 0 e 2. Então, esta função do segundo grau, no caso aqui, como não tem o coeficiente dependente, generalizando, né, esse tipo de função de segundo grau aqui, que não tem o termo independente, sempre terá uma raiz igual a zero. E a outra raiz como menos b sobre a. Então, uma das raízes sempre vai ser zero. Ela sempre vai passar pelo eixo x com x igual a zero. E o valor de y, com zero aqui e zero aqui, o valor de y também vai ser zero. Por isso é uma raiz da função. Então, a gente pode dizer que funções do segundo grau deste tipo sempre têm a origem do plano cartesiano, 0, 0, como sendo o ponto onde o gráfico da função passa. Um outro conceito importante aqui é que uma função polinomial do segundo grau pode ter, eu tenho três casos distintos,
duas raízes reais distintas. Esse caso é os casos que nós vimos até agora, né? As raízes são sempre dois valores diferentes. Duas raízes reais iguais. Aqui vale um comentário interessante. Alguns livros e alguns professores dizem que, preferem dizer que esse é um caso onde a função de segundo grau tem apenas uma raiz. Se a gente evocar o teorema fundamental da álgebra, isso não é necessariamente verdade, né? O que acontece é que um polinômio de grau n tem que ter n raízes complexas. Então, se nós estamos falando de uma função de segundo grau, ela tem que ter sempre duas raízes. Só que essas duas raízes podem ser distintas ou elas podem ser iguais, mas elas sempre vão existir. Nós vamos ver um exemplo mais abaixo, a gente vai compreender. Ou nenhuma raiz real, quando a parábola não chega a cruzar o eixo x. E aí, nesse caso, está fora do escopo aqui desse curso, mas vale a pena mencionar que, apesar de não ter raiz real, ela vai ter duas raízes complexas, no formato A mais BI e A menos BI, um par de conjugados complexos. Aqui eu tenho um exemplo para cada um deles. f de x é igual a x ao quadrado mais x mais 1, g de x é x ao quadrado mais x menos 1, e h de x é x ao quadrado menos 4x mais 4. Vamos fazer o gráfico separado. Gráfico de f de x. Está aqui. F de x não cruza o eixo x em lugar algum. Para melhorar aqui a nossa visualização, vou botar aqui de menos 2 até 2, com o y variando de 0 até 1, só para a gente visualizar que essa parábola não cruza pelo eixo x, ela está bem distante do eixo x, ok? Então, vamos voltar aqui com um intervalo de visualização um pouquinho melhor, um pouquinho maior, para que a gente possa ver o gráfico de g de x. G de x tem duas raízes reais, x ao quadrado mais x menos 1, cruza o eixo x em dois pontos, duas raízes reais distintas. E h de x, melhorando o nosso intervalo de visualização aqui, ela toca o eixo x num único ponto. Então, a gente pode dizer aqui que, ao invés de a função cortar o eixo x em dois pontos, ela tangencia o eixo x num único ponto. Ela toca o eixo x num único ponto. Isso significa o quê? Que o 2 é uma raiz real dessa função? É uma raiz real dessa função. Só que o 2 tem o que a gente chama de multiplicidade igual a 2. Multiplicidade dobrada. Por quê? Porque uma função do segundo grau tem que ter duas raízes. Então, nesse caso, a gente diz que essa função tem duas raízes reais, só que elas são iguais, e iguais a esse valor que está aqui, onde ela toca o eixo x, que é o 2. Ok? Então, para a gente não confundir, não que ela tenha uma raiz real apenas, ela tem duas raízes reais, que por acaso são iguais, né? Lembrando, é o teorema fundamental da álgebra que diz que uma função polinomial de grau n tem que ter n raízes complexas, mesmo que a nossa função polinomial tenha coeficientes reais. Se eu fizer os três gráficos juntos aqui agora, eu vejo que tem duas raízes reais iguais, duas raízes reais diferentes e nenhuma raiz real. Outro conceito importante para nós é saber localizar o vértice da parábola. Como é que a gente localiza, dados A, B e C, esse pontinho aqui, que é o vértice? Esse pontinho tem uma formulinha. O ponto xv, que é o x do vértice, tem coordenada de x menos b sobre 2a e a coordenada em y menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. E esse b ao quadrado menos 4ac é o que a gente pode chamar de delta. Para o nosso exemplo aqui, x ao quadrado menos 5x mais 6, o x do vértice é menos b sobre a, então menos 5 mais 5 sobre 2, 2,5, e menos delta sobre 4a. O delta é o b ao quadrado menos 4ac. Para esse caso aqui, 25, que é o menos 5 ao quadrado,
menos 4 vezes 1 vezes 6, 24. 25 menos 24, 1. Então, menos 1/4, que dá menos 0,25. Nós podemos ver que isso daqui é verdade olhando o gráfico desta função que a gente já fez aqui em outro momento. É exatamente esta função aqui. É só a gente melhorar um pouquinho o nosso intervalo de visualização que a gente vai conseguir, identificar, perdão, eu tenho que redefinir o f de x. Vamos redefinir o f de x. Voltar aqui, que a gente vai ver que se aqui é menos 0,5, aqui no meio menos 0,25. E o x é igual a 2,5. Os valores que a gente encontrou aqui fazendo as contas do x do ponto do vértice, né? 2,5 menos 0,25. Uma outra coisa importante é o ponto onde o gráfico corta o eixo das ordenadas. Isso aqui é bem fácil. No eixo das ordenadas, o x vale 0. Então, trocando x por 0, a vezes 0 ao quadrado, 0, mais b vezes 0, 0, mais c igual a c. Da mesma forma que na função do primeiro grau, o gráfico cruza o eixo y no coeficiente independente, aqui também, coeficiente independente. Vamos fazer os três gráficos, a gente vai ver. X ao quadrado mais 2x mais 3. Então, ela tem que cruzar o eixo x no 3. X ao quadrado mais 2x mais 2. Tem que cruzar o eixo y no 2. X ao quadrado mais 2x mais 1. Tem que cruzar o eixo y no 1. Então, está aqui a visualização gráfica do que a gente já tinha falado. E a concavidade da parábola, né? Ela é aberta para cima ou aberta para baixo? Quando é que eu sei se o gráfico é aberto para cima ou aberto para baixo? O que a gente chama de concavidade. É fácil. Se A for igual a 0, a concavidade é para cima, como todos os exemplos que nós vimos até agora. Se A é menor do que 0, então a concavidade é para baixo. Vamos ver os exemplos. X ao quadrado menos 1 e menos x ao quadrado mais 1. Aqui o A é 1, aqui o A é menos 1. Fazendo o gráfico eu vejo a primeira função, x ao quadrado menos 1, concavidade para cima. Menos x ao quadrado mais 1, concavidade para baixo. E aqui a gente já verifica o que a gente acabou de ver lá em cima, né? Cruza o eixo y no menos 1 e essa aqui cruza o eixo y no mais 1. Uma outra noção importante é saber se a função cruza o eixo das ordenadas crescendo ou decrescendo. Isso só depende do valor de b, ou melhor, do sinal de b, né? Se b for maior do que 0, a parábola cruza o eixo subindo. Se b menor do que 0, a parábola cruza o eixo descendo. Tem dois exemplos aqui que tem o mesmo A e o mesmo C, e os valores de b são simétricos, mais 2 e menos 2. Se a gente visualizar o gráfico, uma cruza o eixo y subindo, porque b é positivo, e a outra cruza o eixo y descendo, porque b é negativo. E, para terminar aqui, uma palhinha sobre derivadas. A derivada da função de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, é 2ax mais b, que é uma função do primeiro grau. Então, se eu pegar uma função de segundo grau e derivar e fizer o gráfico é uma reta inclinada. Se eu pegar uma função de segundo grau e derivar duas vezes, significa que eu vou derivar esse resultado aqui uma vez, ou seja, vou obter uma função constante, cujo gráfico é uma reta paralela ao eixo x. E se eu fizer a derivada mais uma vez, derivada de constante dá zero, né? Então, nas funções polinomiais, sempre que a gente aplica a derivada, a gente obtém um polinômio de grau uma unidade abaixo. Uma função de segundo grau tem derivada de primeiro grau, uma função de primeiro grau tem derivada de grau zero, que é constante, e uma função constante tem derivada nula, que é um polinômio que não tem grau. Demonstrações das fórmulas que foram mostradas aqui na próxima videoaula, a saber, a famosa fórmula de Bhaskara. Na próxima videoaula nós vamos mostrar
duas maneiras de se deduzir esta fórmula. Além disso, nós vamos fazer a dedução da fórmula do vértice da parábola. Nós vamos mostrar na nossa próxima videoaula. Então, não percam. Fiquem ligados aqui com a gente que a próxima videoaula será de dedução de fórmulas. E-mail é ilustrandas@gmail.com. Fiquem ligados na nossa página no Face, canal no YouTube e o nosso site. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.